Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boníssima noite. Bem, é noite aqui, pelo menos. Não sei aí, não sei que horas você me ouve, mas bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo. Como vocês estão? Por aqui a semana foi boa. Foi uma semana intensa, né? Puxada, mas graças a Deus que foi assim, né? Afinal de contas, é pra isso que a gente tá por aqui. Tem que ralar, não tem conversa, né? Tá lá em Gênesis, né? Como é que é a frase exata? Com o suor de seu trabalho há de ganhar o pão de teu sustento, ou alguma coisa assim. Então, temos que trabalhar. E trabalhar, para nós que estamos aqui no seminário, para nós que somos consagrados ao serviço de Deus, né, sejam seminaristas, padres, religiosos, etc., é muito gratificante o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é pelas almas e por Deus diretamente, né? A gente não tem que fazer muitos malabares teóricos para dizer que estamos servindo a Deus com o nosso trabalho. É uma coisa bem direta. Se a gente faz com reta intenção, de coração aberto, a gente está de fato sempre servindo a Deus, sempre servindo as almas. Que é uma responsabilidade muito grande, sim, mas é bom que seja assim. E é bom que a gente tente ter sempre clara diante dos nossos olhos o tamanho dessa responsabilidade, eu acho, né? Porque, inclusive, não só nós, né? Todo mundo. Sempre que a gente lida com uma pessoa, sempre que a gente conversa com alguém, sempre que a gente faz alguma coisa diante dos homens, a gente tem que ter claro diante dos nossos olhos a responsabilidade que nós temos como cristãos diante dos outros, em relação às almas dos outros. Né? Que é por isso que o pecado de escândalo é tão sério, né? Porque o pecado de escândalo é você conduzir uma outra pessoa à ocasião de pecado, né? É com as suas ações você gerar ocasião de pecado para o outro. Isso é muito sério. Mas enfim, eu comecei a entrar numa tangente aqui, enfim. A semana foi puxada, né? Mas um dos padres aqui do seminário foi viajar por motivos apostólicos. Então agora, mais pro final, nós estamos ganhando aí 2 dias. Um pouco mais tranquilos, com a graça de Deus, porque ralar por amor a Deus é bom, mas dar uma descansada é muito bom também. É sempre bom ter um tempo extra para fazer as coisas com mais calma, para estudar, ler outras coisas. É bom mesmo. Falando em calma, né? Ontem, ou anteontem, agora não me recordo, eu estava fazendo minha meditação e estava meditando com a questão do silêncio, né? Eu até cheguei a compartilhar no Instagram, acho, alguma coisa com relação a isso, sobre o quão difícil é ter silêncio interior. E eu fiquei pensando depois em Nossa Senhora, né? Porque às vezes a gente pensa, né, silêncio interior como uma coisa meio pagana, meio budista, né? Ah, não, tem que ter a ausência de pensamentos. Mas não pode ser ausência de pensamentos. Não pode ser. Silêncio interior não tem nenhum sentido que seja ausência de pensamentos. Por vários motivos lógicos, por vários motivos de filosofia, por vários motivos de como funciona a mente humana, da relação do nosso intelecto com a imagem de Deus, papapá. Mas tem um motivo muito mais simples, muito mais direto ao ponto, né, que a gente lê no Evangelho, né, que Maria via todas as coisas e as guardava no seu coração. E todos os santos padres que eu já li comentando essa passagem vão ali na direção de que Nossa Senhora ela ficava pensando sobre aquelas coisas, meditando sobre aquelas coisas. Né? Então, ela, que é a mãe do silêncio, ela, inclusive, tem uma aparição, se eu não me engano, na Irlanda, né, Nossa Senhora do Silêncio. Bem, ela, sem dúvida nenhuma, tinha um coração silencioso, uma mente silenciosa.
Mas se ela tinha todas essas coisas em seu coração, se ela guardava essas coisas no seu coração, então, né, o silêncio não é ausência de pensamento. O que é o silêncio, então? O que é o silêncio? Eu não vou responder o que é o silêncio, porque ainda que tenha um pouco a ver com o tema do áudio de hoje, não é disso que a gente vai tratar. Eu tô só quis compartilhar com vocês isso, porque eu achei que é uma reflexão interessante. Acho que é uma reflexão interessante da gente fazer, porque a gente vive imerso num barulho muito grande, interior e exterior o tempo inteiro, né? Mas enfim, se parecer adequado durante a nossa conversa agora, eu retomo isso, mas não está previsto, tá? Vamos rezar e iniciar os trabalhos, né? Porque assim já foram quase 6 minutos só de blá blá blá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bene. Tomar minha água. Semana passada, a gente conversou sobre a imaginação, né? E tudo que eu vou tratar aqui, né, no áudio de hoje, eu, a princípio, teria tratado na semana passada, mas a questão da imaginação foi mais longe do que eu imaginei. Então, dividimos em 2 partes. Então, vamos retomar assim muito brevemente o que a gente falou semana passada. A gente falou o que é a meditação, o que é a imaginação, para que serve, qual que é o problema quando ela está desordenada. Ou seja, nós sabemos que a imaginação é uma capacidade da nossa mente, que cria as fantasias, que cria os fantasmas, que são o que? São imagens, registros sensíveis das nossas experiências externas, e que a partir dessas imagens, desses fantasmas, desses registros sensíveis, ela vai fazer o quê? Ela vai conseguir criar coisas na nossa mente, criar imagens, criar cenas, criar situações, enfim, criar coisas. E ela serve precisamente para isso, porque isso nos ajuda a pensar, isso nos ajuda a meditar, isso nos ajuda a planejar, né? A imaginação é uma faculdade boa da nossa imaginação, da nossa mente. Só que o problema é que ela está sempre desordenada. A nossa imaginação é muito desordenada, e aí o que acontece é que, como nós somos criaturas sensíveis, nós somos criaturas de corpo e alma, e o corpo é nosso, faz parte de nós, não é só uma casca da qual a gente se liberta, como dizem os espíritas e outros pagãos. Não, o corpo é nosso. Nós somos um corpo e uma alma, né? E as realidades sensíveis dos sentidos, elas fazem muito barulho, elas puxam muito a gente, precisamente porque tudo que nós sabemos vem por meio dos sentidos. Então, a nossa imaginação, estando desordenada, é como se nós estivéssemos numa carruagem com cavalos descontrolados que vão para todos os lados ao mesmo tempo, ou que saem, disparam a correr quando querem, daí param de correr e fazem o que eles querem. E eles perturbam nossos pensamentos, eles atrapalham a nossa mente, eles nos enchem de tentações. Uma imaginação descontrolada uma das coisas preferidas do demônio, porque é extremamente fácil para ele manipular a nossa imaginação, né? Enfim, eu fui mais ou menos por essa linha, eu expliquei, não esgotei o assunto de nenhuma forma, mas apresentei esses problemas todos. E no texto complementar, que a gente tem ali no Apoia-se, que inclusive eu ia ter falado uma coisa com relação a isso no início, mas eu esqueci. Bem, eu falo no final. No início no texto complementar ali que eu soltei no Apoia-se,
Eu comecei ali, dei princípiozinhos de uma solução, porque calhou de aparecer um texto na minha mão com relação a isso, bem no dia que eu ia escrever ali, e aí eu compartilhei ali com vocês. Mas não foi nada definitivo. Não foi nenhuma solução completa. E é precisamente disso que nós vamos tratar hoje. Da solução para este problema da imaginação desordenada. Por quê? Porque não é simplesmente uma questão da gente fazer força para controlar a nossa imaginação. Não é só uma questão de fazer força. O problema é que nós estamos inseridos num contexto cultural, especialmente nós que somos católicos, que a maior parte das pessoas, mesmo as pessoas católicas que nos aconselham, tem ali alguma influência pelagiana sem perceber. O que isso quer dizer? Quer dizer que age um pouco como se a nossa salvação dependesse de nós mesmos. Como se nós tivéssemos só que fazer muita força e aí os problemas estariam resolvidos. Basta que eu seja forte, basta que eu me esforce muito, basta que eu trabalhe pra caramba e eu serei santo e serei salvo, e é isso. Quando não é bem assim que acontece. Nós dependemos da graça. Dependemos muito da graça. E também dependemos de saber como fazer as coisas, e como buscar a graça. E para que nós controlemos a nossa imaginação não é diferente. Porque não adianta vocês, vamos supor, tu mandou o exemplo ali do cavalo brabo, não adianta você ter uma carruagem com 3 cavalos bravos, cada um querendo correr para um lado, e você ir lá sozinho, querer agarrar as rédeas deles e puxá-los na força bruta. Não. Você precisa fazer o quê? Você precisa saber como você irá adestrá-los, como você irá acalmar estes cavalos, como você fará para conduzir estes cavalos. Depois que você tiver esses cavalos amansados e te obedecendo, como você fará para mantê-los sob o seu controle? Principalmente vamos supor aí que sejam cavalos de uma raça particularmente brava e rebelde, como é a nossa imaginação. Como é que você vai fazer para manter eles sob controle? Tudo isso tem que ser pensado. Não adianta simplesmente você acordar um dia e falar, não, eu vou fazer muita força aqui e vou parar de pensar bobagem. Não. Por quê? Porque a sua cabeça está cheia de bobagem. Todos os seus fantasmas, todas as suas fantasias, eu digo fantasias não no sentido de fantasias, coisas que eu fico pensando. Não, fantasias no sentido técnico, no sentido dos fantasmas da imaginação mesmo. Essas imagens sensíveis, essas espécies sensíveis, que estão guardadas dentro da nossa cabeça. Todas elas já, em grande parte, são ruins, Tem isso também. Nossa mente está toda poluída. Nossa imaginação está toda poluída. Então, isso de fato dificulta, porque uma coisa é você ter que controlar uma mente desordenada quando ela tem boas imagens, bons sons, boas espécies sensíveis dentro de si. Outra coisa é quando o conteúdo que está lá dentro é toda uma zona, E a imaginação, não existe vácuo na natureza, não existe vácuo na nossa mente também. Você não pode simplesmente destruir memórias, você não pode simplesmente destruir espécies sensíveis que você adquiriu com o passar dos anos de forma desordenada. Você não pode simplesmente apagar da sua mente, sei lá, todos os filmes pornográficos que você já viu, todas as imagens indecentes, todas as músicas barulhentas, não tem como apagar essas coisas. Não tem. Então, eu nem ia falar disso, mas o primeiro passo ali, se a gente quer ordenar, na verdade não é nem o primeiro passo, é uma coisa que antecede, uma coisa que vai facilitar o nosso trabalho. Para começar a ordenar a nossa imaginação, o que é? É consumir espécies sensíveis boas, ou seja, ter contato com coisas boas, com coisas que são em si mesmas ordenadas. Ou seja, eu vou ouvir música, eu vou ouvir o que é. Cara, escuta boa música, escuta uma música boa, objetivamente boa. Não estou falando que você tem que ficar, ouvindo Brahms e Bach e Mozart, qualquer coisa assim. Não, sem afetação. Se você quiser ouvir música clássica, escuta, ótimo, não tem problema nenhum também.
Mas, poxa vida, tu quer ouvir uma música que tem uma letra? Escuta uma música que tem uma letra boa, que fala de coisas bonitas, que te faz pensar em coisas bonitas. Né? Tu quer ver um filme? Poxa, veja um filme bom. Veja um filme com... que não vai, sabe, tá cheio de pornografia, de cena de sexo, de coisa indecente. E assim vai. Uma coisa que por exemplo, recomendam, isso eu já vi recomendado para pessoas, inclusive, que tem muitos problemas com memórias da vida passada em geral, né? De pecados que cometeu, que ficam voltando e atiçando as tentações. Já vi gente recomendar, por exemplo, que uma coisa muito importante para isso é você meditar, e fazer uma meditação, inclusive imaginativa, das Sagradas Escrituras. Ou seja, você vai substituindo na sua database, no seu catálogo de experiências imaginativas, aquelas coisas horríveis que você fez, que você viu, das quais você participou, por imagens santas. Pelos santos, pelas passagens do Evangelho, você vai lá e você se imagina diante de Cristo, você se imagina com os apóstolos, você se imagina vendo tudo aquilo, e você imagina todos os detalhes, você se coloca ali de tal forma que essa imaginação bem utilizada vai criando com calma novas experiências às quais a sua mente vai se remeter, novos fantasmas. Né? Isso vai, sem dúvida nenhuma, facilitar o seu trabalho na hora de ordenar a sua imaginação. Tá? Mas isso aí é um passo anterior, que eu nem ia falar, eu acabei falando, porque é importante também. Mas a gente vai falar pontualmente, né, de como eu ordeno a minha imaginação, não de como eu a repovoo de coisas boas, não como eu encho a minha cabeça de boas imagens, bons sons e boas sensações, mas de como eu ordeno o que já está ali. Aí sim, aí a gente vai entrar no assunto, depois de 17 minutos de áudio, aí a gente entra no assunto propriamente dito, que é o quê? É a vigilância. Tá? Vocês vão lembrar que ali na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele diz uma coisa muito importante, né, que nós que rezamos as completas, nós lemos toda semana. É a leitura breve de um dos dias. São Pedro diz o seguinte, ele diz: sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Vou repetir. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Vamos pensar sobre isso, então. Vamos fazer ali uma mini meditação nessa passagem para a gente conseguir entender melhor. Tá? Primeiro, sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Ah, Rodrigo, uma pessoa sóbria é uma pessoa que não é bêbada. Sim, de fato. De fato, uma pessoa sóbria é uma pessoa que não é bêbada. Mas o que mais isso quer dizer? Quando alguém te diz, olha, aquela pessoa ali é um cara muito sóbrio, né? Geralmente o que está falando? É uma pessoa séria, é uma pessoa comedida, né? Que é uma pessoa que não é dada a excessos de nenhum tipo, né? Que é uma pessoa centrada, ou seja, é uma pessoa que não se deixa embebedar por nada. Isso que é uma pessoa sóbria. A imagem é essa, né? A imagem da onde vem o sentido, que a imagem que a palavra evoca é essa. É uma pessoa que não se deixa embebedar pelas coisas que acontecem fora dela. Ou seja, uma pessoa que ela está sempre presente a si mesma. Está sempre presente nas suas ações. Não é verdade? Não é essa a imagem? Então, e o que é vigiar? Vigiar é olhar com atenção, é olhar para uma coisa, vê-la, porque minha mãe sempre dizia isso quando eu deixava a casa bagunçada. Ela falava, tem uma diferença entre olhar e ver. Ela falava, você não viu que tinha bagunça ali? Eu falava,
Não, mas não vi. E eu tinha passado o dia inteiro ali. Não viu que o cachorro fez cocô? Não, mas não vi. E ela fala, Rodrigo, tem uma diferença entre olhar e ver. Você olhou, mas você não viu. Você não procurou o que eu te mandei procurar. Você foi lá e você olhou, mas você não viu. Né? Vocês percebem essa diferença? E você vigiar, o que é? É você olhar, é você ver, e mais do que ver, é você permanecer vendo. Né? Numa atitude o quê? De perceber mudanças, de estar atento aos movimentos. Né? De ver o que está acontecendo, de ver o que vai acontecer. É você guardar algo, é você proteger algo. Não é verdade? Uma pessoa que é vigiada por outra, o que essa outra pessoa está fazendo? Essa pessoa que a vigia, né, está atenta aos seus gestos, está atenta aos seus movimentos, está atenta ao que faz, ao que deixa de fazer. Pense, por exemplo, num prisioneiro, um prisioneiro que é vigiado. O prisioneiro que é vigiado tem sempre alguém olhando para ele e vendo o que ele está fazendo, para onde ele vai, o que ele está comendo, o que ele parece que vai fazer, o que ele está pensando até, né? O que ele parece estar pensando. É tudo o quê? Tudo controlado. A vigília presume uma espécie de controle. Tá? Presume um estado de alerta. Claro, também há a vigília no sentido de você passar a noite rezando e coisas assim, mas não é precisamente disso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando desse tipo de vigiar, de estar atento. Então, sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o demônio, vosso adversário, não tenho que explicar quem é o demônio, vocês sabem. E vocês sabem porque que ele é o nosso adversário, porque ele quer que a gente se perca, ele quer que a gente morra, ele quer que a gente morra espiritualmente, no caso, né? Que a gente vá para o inferno. O demônio, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Tá? Então, ele anda ao redor como um leão que ruge. Então percebam que interessante isso. Porque como que os felinos caçam geralmente? Né? Eles caçam de forma mais discreta. Né? Tu vê vídeos de felinos caçando, eles sempre estão próximos do chão. Né? Eles se escondem, eles vão bem silenciosamente. É até engraçado você ver vídeos de gatos, de tigres, de onças caçando, de leões, porque às vezes você tem uns vídeos tão bons que assim, você nem vê o bicho. Tá desaparecido. Parece que não tem nada acontecendo. E de repente surge aquele felino gigante do nada. Por quê? Porque não é próprio do felino avisar que ele está lá. Não é próprio do leão que está caçando avisar que está lá. Mas o demônio não. O que o demônio faz? O demônio é um leão que ruge. Ou seja, ele está circundando. E o que ele quer? Ele quer te deixar confuso. Ele quer te deixar com medo. O demônio, ele quer te distrair. Ele quer te perturbar. Tá? Ele quer que você esteja ali. Né? A imagem que me vem à cabeça quando eu leio essa imagem, essa frase, esse versículo, sempre é um pequeno acampamento no mato, uma pessoa sentada sozinha em frente a uma fogueira, e aí começa a vir esse barulho primeiro de algo andando ao redor, circundando, né? E depois o barulho de rugidos, de primeiro de um lado, depois do outro, depois na frente. E aí quando esse rugido que te circunda, né? Esse barulho que anda ao redor começa a vir de vários lados, qual que é a sensação? A sensação é de que há várias coisas ao seu redor. Há uma sensação de estar cercado, de estar preso, de estar exposto, de estar entregue. Então, e se a gente parar para pensar, muitas vezes é isso que a nossa imaginação faz conosco. A nossa imaginação, quando ela é desordenada e quando ela está sendo guiada, né, e direcionada pelo demônio, pelo inimigo, ela faz isso conosco. Ela nos coloca num estado de perpétua perplexidade diante das coisas. De perpétuo descontrole, de medo. Nós ficamos meio que rendidos pela nossa própria cabeça sem saber o que está acontecendo. Tem uma música
Agora não vou me lembrar, mas tem uma música que tem um trecho. Nossa, eu acho que era Os Insetos Interiores, a música, alguma coisa assim. Eu lembro que eu ouvia quando eu era adolescente. Enfim, tem um trecho lá que diz essa sensação de o que é mesmo que se passa? Então, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? O que eu penso a respeito disso? Não sei. Você fica meio num estado dissociativo, meio refém, né? Como se estivesse sempre cercado por alguma coisa. E essa coisa que te cerca, que te separa da realidade, é a tua própria imaginação. Te separa do que realmente é e te coloca num estado de perpétua insegurança, num estado de que não sabe aonde está, não vê além daquele pequeno círculo iluminado pela fogueira na frente da qual você se senta. E aí, achando-se cercado, achando que não há solução, achando que você está preso ali, que não há muito o que fazer contra essas coisas que te cercam, os teus fantasmas, a tua imaginação, as coisas que você criou na sua cabeça, você faz o quê? Você continua ali, parado. E você não sai, e você não se mexe. Né? E o demônio ruge mais alto e circunda mais perto. E o que é isso que ele quer? Ele te aprisiona ali. Pra quê? Bem, depois de medo, de gerar medo, confusão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí sim, aí ele devora. Ou seja, aí ele começa com as tentações, cada vez mais fortes, até que, por fim, vrau! E aí, meu velho, aí pra voltar é complicado. Pensa em se confessar é fácil, né? Mas você, na hora que se perde interiormente, não é só ir e confessar, né? É todo um caminho. Claro, Cristo ajuda e com a graça tudo fica fácil, mas é um caminho ainda assim de desapego do pecado, que não é, mesmo que seja fácil às vezes, e às vezes mais difícil, mas ele é sempre dolorido. E é uma dor que, se é fruto disso, é uma dor que às vezes ela é desnecessária, né? É um sofrimento inútil que a gente colocou sobre nossos próprios ombros, porque nos deixamos ficar como? Ficar assustados, né? Cercados pelo demônio que anda ao redor como um leão que ruge. Por quê? Porque não fomos sóbrios. Porque não vigiamos. Tá? Então, a questão da vigilância, né, que está incluso dentro dela essa questão da sobriedade, que não quer dizer que você não pode tomar uma cerveja, tomar um vinho, e eu vou tomar uma água aqui. A questão da vigilância é um tema muito frequente na vida espiritual, porque ele é basilar, ele é muito importante, ele é um fundamento, por assim dizer. Porque se você não busca esse estado de vigilância, você invariavelmente perde contato consigo mesmo, com o que acontece dentro de ti. E se você perde contato com o que acontece dentro de ti, bem, você não consegue nem rezar, né? A verdade é essa. É um tema, então, muito frequente e é especialmente frequente entre os orientais, né? Tanto os católicos orientais quanto os ortodoxos. E isso tem um motivo, né? Tem uma série de implicações muito profundas que eu não vou tratar, né? Porque eu não me aprofundei nisso o suficiente para tratar do tema com perfeição, como ele deve ser tratado. Porque os orientais eles tratam da vigilância não só por vigilância mesmo, mas por um termo em grego que quer dizer nepsis. Né? Nepsis, que vem precisamente dessa passagem de São Pedro. E a nepsis, ela é justamente a prática da vigilância, mas ela é mais do que só a prática da vigilância. Ela é a prática da vigilância aliada a uma série de práticas espirituais. Tá? Tanto que, por exemplo, a gente tem a Filocalia, né? Filocalia é um compêndio de escritos dos padres do deserto, que assim, é muito bom, eu gosto muito de rezar com ela, tanto que quem acompanha ali
meu perfil, e quem acompanha o Apoia-se vê que eu estou sempre citando algum trecho da Filocalia. E o nome completo da Filocalia, se eu não me engano, porque eu não anotei para falar isso, mas se eu não me engano é não sei o que, a Filocalia dos Padres Népticos. E Padres Népticos, né? Se é uma boa tradução seria blá, 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 a Filocalia dos Padres Vigilantes. Tá? Então aí, quando a gente vai entrar no estudo da Nepsis mesmo, a gente não está falando só da vigilância como um modo de ordenar a própria mente, mas da vigilância como um meio de santificação, né? Como um carisma próprio, quase. Porque assim, o que eu pessoalmente acho lindo e acho muito interessante, mas como eu falei, eu não estudei o suficiente para poder gravar um áudio para vocês sobre esse aspecto da vigilância. Então vamos falar de forma mais prática, de forma mais ocidental. Né? E aí no Ocidente a gente vê, por exemplo, São Francisco de Sales, que fala da cela do coração, né? Que nós devemos estar sozinhos na nossa cela, né? Ter uma cela construída no nosso coração, e que nessa cela nós devemos estar sozinhos com Deus, né? E que nós devemos olhar tudo que acontece por meio das janelas dessa cela. A gente tem, por exemplo, também Santa Catarina de Sena, que também falava da cela do coração, mas que dizia de estar tão imerso no sangue de Cristo, que tudo que você vê por meio do sangue de Cristo. Tudo pintado de vermelho com o sangue do Salvador. Que tudo aquilo que é incompatível com Cristo, então, que é incompatível com o seu sangue, se destaca gravemente, se destaca fortemente. Também tem, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, né, o fundador dos jesuítas, que ele falava do discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos também nada mais é do que vigilância. Então, assim, tudo isso se relaciona com o tema, tudo isso se relaciona com a vigilância, que nada mais é do que observar com atenção, do que estar atento, do que estar vigilante ao que se passa dentro de ti mesmo, tá? Do que se passa nos teus pensamentos, né? De estar atento a ti mesmo, aos teus movimentos interiores, né? Diante de ti, diante de Deus, tá? Sempre, o tempo inteiro. Isso é muito importante. Tá? Não só durante a oração, não só quando eu estou na missa, ou quando eu estou fazendo minha oração pessoal, porque eu não quero me distrair. Não, isso é o tempo inteiro. E é difícil, mas nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Porque é precisamente no momento que nós deixamos de vigiar que, com perdão da palavra, a merda acontece. É quando nós paramos de vigiar que... É quando você para de olhar para o preso que o preso foge. Entendeu? E o que acontece? Isso é difícil, tá? Isso é cansativo. Isso é como se fosse um músculo que você tem que trabalhar. É um hábito, na verdade, que você tem que desenvolver. Que, assim, leva tempo para você desenvolver. Você não vai acordar amanhã e conseguir passar o dia inteiro prestando atenção no que se passa dentro de ti. Tá? Primeiro porque você vai achar um saco. Segundo porque você não vai nem saber o que fazer. Tá? É uma coisa que você tem que pedir a graça para Deus. Né? E que você consegue como? Você consegue também por meio da oração. Por quê? Primeiro porque não é vácuo. Não há vácuo. Né? Como eu disse antes. Se você está querendo, isso é aplicado em uma outra circunstância, mas isso também é verdade aqui. Se você quer controlar os seus pensamentos, porque é óbvio que você quer, se você quer vigiá-los, né? Bem, então haverão coisas, por necessidade lógica, sobre as quais você não irá querer pensar. Então, se você vai recusar um pensamento, você vai fazer o que com ele? Você vai substituí-lo pelo quê? Você vai pensar em outra bobagem? Não. Você tem que substituir por alguma coisa. E essa outra coisa tem que ser o quê? Tem que ser Deus. Tem que ser uma oração. Tá? Eu lembro que no início ali do meu processo de conversão,
que assim, se a gente for ser franco, ainda tá no início, né? Mas assim, no início, bem iniciozinho mesmo, eu li uma coisa que algum santo tinha escrito, não lembro que santo, mas ele dizia algo como que é necessário, talvez fosse São José Maria Escrivá, eu lia muito naquela época São José Maria, pode ser, não sei. Mas enfim, ele dizia que é necessário que a gente faça o quê? É necessário que a gente substitua o monólogo interior que nós temos, que nós passamos o dia inteiro. Assim, você pode ter consciência disso ou não, mas você passa o dia inteiro conversando consigo mesmo, né, na sua cabeça. É o dia inteiro. Você presta atenção por 2 segundos que você percebe isso. Tá? Então assim, a gente tem que substituir este monólogo pelo quê? Por um diálogo com Deus. Tá? É isso que a gente tem que fazer. E esse diálogo com Deus toma tanto a forma da gente estar constantemente voltando a nossa mente para Deus, né? Ao invés de pensar o que eu acho disso, pensar o que Deus acha disso, o que Nossa Senhora acha disso. Ao invés de pensar o que eu vou fazer, pensar o que Maria faria, por exemplo. Tá? Isso é uma coisa. Mas também é por meio da oração contínua. Oração contínua, do constante elevar da mente a Deus. Tá? Vai preencher a sua mente e ocupá-la com Deus. Tá? E para esse fim, uma coisa muito útil, que eu pessoalmente gosto muito, e para mim é uma coisa assim extremamente frutuosa em termos de práticas espirituais, é a oração de Jesus. Também chamada oração do coração, ou oração do nome de Jesus. Que é em sua forma completa, né? Tem várias formas, vários tamanhos dessa oração. Sua forma completa é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Aí se repete, ad infinitum. Eu gravei sobre a oração de Jesus um áudio no grupo da Filoteia. Tá? E eu não gostei daquele áudio, porque eu estava de férias e eu estava sem meus livros e, enfim, ficou uma coisa muito superficial e muito confusa. Então, assim, aquele áudio ali, eu tô pensando até em deletá-lo, mas se vocês quiserem que eu regrave, né, eu peço que me avisem e eu regravo, tá? Se for do interesse de vocês, eu monto de novo o áudio com calma sobre a oração de Jesus, né? Agora consultando as fontes certas, a gente faz uma conversa só sobre isso, porque assim, assunto tem. Tá? Tem assunto aí para mais de 1 hora de áudio, de conversa, de meditação e de aula, tudo junto. Tá bom? Aí vocês me avisem. Bem, agora, por que é importante isso? Né? Vamos ilustrar com uma passagem do Evangelho. Tá? Quem tiver, não sei se alguém acompanha esse áudio, esses áudios com a Bíblia na mão, mas se você tiver com a Bíblia aí, dá uma olhada em Mateus 12. Mateus 12, versículo 43. Ele diz o seguinte, é Nosso Senhor falando: quando o espírito imundo saiu de um homem, ele anda por lugares secos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa da onde saí. E quando vem, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tá? Assim, essa parábola, né, essa imagem que Cristo escreve para nós, Cristo nos diz, do espírito que sai do homem e depois volta porque encontra a casa desocupada, ela tem várias interpretações. Eu já vi santos e santos padres falando disso de várias formas, mas uma das formas, que inclusive é uma das mais frequentes, é precisamente a ideia de uma mente desocupada. Ou seja, você vence os pensamentos ruins, você ordena a sua mente, você está pensando em coisas boas, você está agindo bem, não sei o que, tentando se santificar. Ou seja, você está ali no início de um processo de conversão, ou até mais avançado. Ou seja, você conseguiu expulsar da sua mente esses demônios. Não porque eles estivessem dentro de você, tipo suíno, não é isso. Mas assim, o demônio sopra. Né? Você conseguiu parar de ouvir esses sopros do demônio. Então ele foi importunar outras pessoas. E aí você seguiu a sua vida. O que acontece? Você não está vigilante.
Você não está vendo o que você pensa, você não está realmente presente ao que se passa no seu mundo interior. Então, quando o capetinha volta para sussurrar de novo, ele vem, ele sussurra com outra voz, ele chama os outros amiguinhos, né? Eles percebem que você não está vigilante e te pegam pelas patas de trás, te derrubam no chão, eles entram. Não estou dizendo que você vai ser possuído, tá? Pelo amor de Deus, não entendam o que eu estou dizendo. As sugestões entram, os sussurros entram, a confusão entra. E você faz o quê? Você retorna aquele estado da pessoa assustada, né? Pelo leão que ruge. Aquela pessoa que é refém do pecado, refém da própria imaginação. Tá bom? Então, como que eu venço isso? Pela vigilância. Que nada mais é do que... Lembra daquela imagem que eu falei da cela interior? São Francisco de Sales gosta? Tá? Pensem nisso. Como se você tivesse dentro do seu coração uma casinha, uma salinha, onde está você, onde está o núcleo ali da sua pessoa. Então ali está a sua inteligência, ali está a sua vontade. E dentro dessa salinha, com você, estão vários catarecos, né? Várias coisinhas que são o quê? São os seus pensamentos. São as coisas que você pensa, as coisas que você quer, as coisas que você deseja, as coisas que você ama. Então, vários catarecos ali. E dentro dessa salinha ali, junto com você no seu coração, tem que estar Deus. Tá? Tem que estar Nosso Senhor, tem que estar Nossa Senhora, tem que estar ali. E aí, nessa cela do seu coração, que alguns santos chamam de tabernáculo do seu coração, onde habita Deus, e verdadeiramente o é, se você está em estado de graça. Alguns chamam do castelo interior, como Santa Teresa. Alguns chamam da Jerusalém celeste do seu interior, ou seja, o reino de Deus dentro de ti. Mas a ideia são palavras diferentes para falar da mesma realidade, né? É esse centro da tua alma, né, onde habita Deus em ti e junto de ti. E você deve estar ali com Ele diante dele. Então, mas pensem que isso é uma sala, tá? Então, e que todos os pensamentos que entram, todas as imagens, todas as fantasias, os fantasmas, eles têm que passar pela porta para entrar. Tem que passar pela porta. Então, o processo de vigilância, tá? De você realmente vigiar, de estar presente e sóbrio dentro de si mesmo, nada mais é do que você fechar a porta. Tá? Você fecha a porta da cela do seu coração. Aí primeiro você tem que ver o que tem lá dentro. Tá? E aí você vai vendo o que tem lá dentro, você limpa, faz todo o processo ali de conversão, de purificação, de santificação, de ordenar o seu interior. Isso é um processo. Agora, enquanto você faz isso, né, você vai fazendo isso junto com Deus, que Deus vai te ajudando a te limpar, a te converter, e tudo isso por meio de uma série de práticas, não tem por que entrar agora, né, desde a caridade, a ascese, enfim, tudo isso. Você também tem que manter esta porta fechada. E sempre que um pensamento quiser entrar, e é aí que está o difícil, sempre que um pensamento quiser entrar, e este pensamento entrar significa o quê? Significa que ele vai ocupar sua atenção, ocupar um lugar na sua memória, e principalmente, se você está trabalhando em manter esse diálogo constante com Deus, ele vai te interromper nesse diálogo com Deus, muito provavelmente, né? Sempre que bater a porta um novo pensamento, uma distração, tá? Você tem que ir até a porta e você tem que olhar para aquele pensamento. E você tem que discernir. Você tem que discernir. Você tem que ver aquele pensamento, você tem que ver aquela imagem, você tem que pensar, o que é isso? O que é esse pensamento? É um bom pensamento? É um mau pensamento? Isso aqui é a realidade ou isso aqui é só a minha imaginação? Do que se trata isso aqui? Isso aqui é uma tentação ou é um pensamento meu de fato? Da onde vem isso aqui?
Por que eu estou pensando isso? Como é que a minha mente chegou nisso? Como é que esse pensamento foi produzido dentro de mim? Que botões meus foram apertados para gerar essa imagem, para gerar essa cena, para gerar essa ideia, para gerar essa tentação? Este pensamento, ele me aproxima de Deus? Ou ele me afasta de Deus? Ele vai me distrair de Deus? Ou ele vai, de alguma forma, me aproximar mais de Deus? Este pensamento vai me aproximar dessa presença de Deus no meu coração? Este pensamento vai fazer com que eu ame mais a Deus? Este pensamento vai fazer com que eu interrompa a conversa que eu estou tendo com Deus? Esse diálogo? Vai fazer com que eu pare de prestar atenção em Deus? E preste atenção em algo mundano, em algo inútil? Eu quero este pensamento? Ele pode entrar em mim? Ele pode entrar na cela do meu coração? São perguntas que você tem que fazer. E que sim, é claro, no começo, difícil. É difícil você se acostumar a questionar cada um dos seus pensamentos, a duvidar das intenções dos seus pensamentos, a encarar sua própria imaginação, sua própria mente como sua inimiga. Poxa, isso é muito difícil. Mas com a graça de Deus é perfeitamente possível. É só uma questão de esforço, é só uma questão de repetição, é só uma questão de continuidade, de criar o hábito. Tá? E aí, bem, se você decidir que esse pensamento é bom e ele pode entrar, você o entretém. Você pensa ele com tranquilidade. Se você decidir que ele não é bom, você o nega e você não pensa sobre ele. E eu sei que isso é difícil, tá? Não pensar sobre algo. Se você pensar, não posso pensar sobre isso, não posso pensar sobre isso, não posso pensar sobre isso, você já está pensando sobre isso. Por isso que eu falei, é importante ocupar-se. É importante estar atento a algo. Não pode haver um vácuo na sua mente. Sua mente tem que estar ocupada com algo. E esse algo deve ser Deus. Ou as coisas de Deus. Ou as coisas para Deus. Tá? Isso não quer dizer que você precisa ser um monge. Que só reza o dia inteiro. Não, você pode estar presente fazendo, sei lá, uma dona de casa, cuidando dos filhos. Né? E aquilo ali está direcionado para o serviço de Deus, para a glória de Deus. Você está vendo, você está amando aquela criança por amor a Deus. Você olha para ela e você a ama pensando em Deus, por Deus. Você a ama querendo amá-la como Deus a ama. Isso o que é? Entendeu? Isso são pensamentos de Deus. Isso são coisas que te aproximam de Deus. Você se preocupa com aquela criança, com a criação dela, com o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo. Tá? Bem, depende. Essa preocupação, ela é uma preocupação ordenada ou não? Essa preocupação, ela te enche de medo, ela te distrai, ela te deixa confusa, ela te deixa assustada, ela te dispersa? Ou é uma preocupação que vai te levar para mais perto de Deus? Você vai rezar por aquela criança, a ensiná-la melhor, a amá-la mais, a amá-la melhor? Entende? Como é que é isso? Essas coisas que tem que ter em mente. Tem toda ali uma análise de circunstância que você tem que fazer, e a verdade é que sim, nós não estamos acostumados a pensar sobre pensar. Nós não estamos acostumados a olhar para dentro. Nós não estamos acostumados a refletir sobre os nossos pensamentos, a refletir sobre o que nós pensamos. Nós não estamos acostumados a entrar na cela do nosso coração. Nós geralmente estamos ali com a cela aberta e nós estamos sentados do lado de fora, mexendo no celular. Entende? Então, não tenham pressa em ter sucesso nisso. Não tenham pressa em ter sucesso. Mas tentem, se esforcem. Vale a pena. Vale muito a pena. Vocês vão perceber que não só a vida espiritual de vocês vai melhorar muito, se vocês tentarem estar sempre vigilantes, como o ânimo de vocês vai melhorar. Vocês serão mais felizes, mais contentes. Vocês estarão pensando em coisas melhores. Vocês serão capazes de amar mais os outros. E isso sim, por graça de Deus e por ação de Deus, mas também por motivos muito humanos. Porque, bem, se você não está pensando bobagem o dia inteiro, se você não está pensando coisa ruim o dia inteiro, você vai ficar mais feliz, né?
Ora as bolas. Tá? E vejam que tem, dentro desse discernimento, que é parte da vigilância, parte dele presume o quê? Presume uma intencionalidade. Ou seja, você vai direcionar. É a sua intenção que vai direcionar os teus pensamentos, que vai direcionar a tua imaginação. Você tem que estar sentado ali na carruagem da tua mente e você tem que decidir para onde vão os cavalos. Para onde os cavalos vão guiar a carruagem. Não são os cavalos que mandam. É você. Você que decide para onde eles te levam. E é claro, perdão, passou um menino cantando no corredor e eu me distraí. E é claro, essas coisas levam tempo. E como eu disse no início do áudio, não, é um processo, você tem que aprender a fazer isso. E não tem manual. A verdade é essa, não tem manual. O manual é esse. Reze, olhe para dentro do seu coração, plante-se junto a Deus na porta do teu coração e analise os teus pensamentos. Não confie na sua própria mente. Não confie na sua própria imaginação. Ela é a louca da casa. Tá? Não confie. Esteja sempre desconfiado dos movimentos que acontecem dentro de ti, sem intervenção sua, das coisas que se movem sozinhas dentro de ti. Sempre desconfie. Tá? Sempre desconfie. É mais seguro. E porque a maioria delas vão ser bem ruins mesmo, tá? A verdade é essa. Mas, com o passar do tempo, isso vai ficar muito natural. E uma coisa que ajuda muito nisso também é a prática do exame de consciência. Eu não tinha notado para falar isso, mas a prática do exame de consciência diário, antes de dormir, coisa e tal, todo dia fazer um pequeno saldo. Isso já vai te ensinar devagar a olhar para o seu mundo interno, e a ver o que se passa ali, a ver os movimentos. E a graça de Deus vai abrindo tua mente e vai te ensinando a olhar melhor para dentro de si. E vai te ensinando o quê? A ver mais. E vai te familiarizando com o território, com o terreno da tua própria alma. Tá? Tem aquela passagem do Cântico dos Cânticos, que assim, eu já citei uma outra vez, mas hoje eu não vou pausar o áudio e buscar a citação, mas que fala justamente isso, né? Você olhar a videira e estar atento às raposinhas, né? Então é isso. Nessa analogia, a sua alma é o vinhedo, né? A sua alma é a plantação. E você precisa se familiarizar com ela. O momento do exame de consciência diário vai te ajudar a criar esse hábito de olhar para a sua alma, de olhar para dentro, junto de Deus, não sozinho, mas junto de Deus, junto da Virgem, olhar para dentro, voltar os seus olhos para o que acontece no âmago da tua alma, o que te move, como as peças se encaixam, como giram as engrenagens, como é a minha alma, quais são os meus botões, o que aperta os meus botões e o que acontece quando cada um desses botões é apertado, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças. Você precisa conhecer essas coisas. Então, uma coisa que já vai te dando os primeiros passos para conseguir se tornar uma pessoa vigilante, para conseguir vigiar, é essa questão do exame da consciência. Mas, novamente, não é só uma questão de exame de consciência. Não é só uma questão de você olhar para dentro e procurar pecados. Tá? Não, é uma questão de desenvolver um estado perpétuo de presença dentro de ti. De estar diante de Deus dentro de ti. E isso, repito, para encerrar, só virá por meio da oração. Mas até aí, né, todo mundo que me ouve eu presumo que seja católico. E se você é católico, você sabe que sem oração nós não fazemos nada, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada e nós não somos nada. Né? É só em Deus, na oração, na busca por Deus, na busca sedenta e contínua e ardente pela face de Deus, pelo auxílio de Deus, pelo amor de Deus, que nós podemos ser salvos. A nossa vida literalmente depende da oração. Tá? Então, por isso que diz São Paulo,
orai sem cessar. Tá? Enfim. Com relação ao áudio mesmo, era isso. Tá? Agora, lembrete. Se você gostou do áudio, foi bom, te ajudou, eu fico feliz. E se você quer mais, né, mais áudios, mais aulas, textos, uma série de coisas, de materiais, contato direto comigo e com outros seguidores, numa comunidade exclusiva, aulas mensais, áudios de palestras e meditações que eu dou em outros lugares. Quer tudo isso? Tem um Apoia-se. http://apoia.se/Moriar. Tá? Os valores ali tem um de 5 e um de 20 reais, é praticamente de graça, você gasta isso em bala sem perceber. Tá? E assim, modéstia à parte, o conteúdo é muito bom. Estaria mentindo se eu não dissesse que é. Então aproveite. Tá? E aproveite logo, por quê? Porque na próxima quarta-feira tem a última aula que eu vou dar sobre o tema que nós estamos vendo agora, que é as virtudes em Santo Agostinho, né, na Cidade de Deus especialmente, que estamos vendo ali por meio da minha dissertação de mestrado. E depois nós vamos começar um novo tema. Tá? Um novo tema. E vocês podem ajudar a decidir essas coisas. Entendeu? A decidir quais serão esses temas. Então, aproveitem enquanto há tempo de votar já, de sugerir novos temas para as próximas aulas. Tá bom? Então, é isso. Também se gostou, é claro, né, por favor, compartilhe com os amigos, todas essas coisas ali que a gente tem que pedir. Manda para quem você acha que vai gostar, tudo isso. Tá. Agora a parte mais importante do áudio, orações. Tá? Rezem para um menino, por favor, chamado Guilherme, né, que me escreveu pedindo orações, porque ele tem uma prova muito importante, do qual depende do trabalho dele. Né? Essa prova vai ser provavelmente antes de você rezar, mas tempo não existe para Deus, então você reze, que é o que importa. Né? Também reze, por favor, pelo senhor Dirceu, que é um senhor que vai ter que passar por uma cirurgia séria no intestino, que está obstruído. E rezem por um casal, a Gisele e o Júnior. Não é esse o nome deles, porque eu não sei se eles vão querer que eu compartilhasse o nome. Mas rezem então pela Gisele e pelo Júnior, que completam 1 ano de casamento. E façam uma viagem, eles estão um pouco preocupados com essa viagem, então que eles façam uma viagem segura, uma viagem tranquila. E que Deus os cumule de graças nesse 1 ano de matrimônio, né? Que eles sejam uma família à semelhança sempre mais clara e sempre mais próxima da Sagrada Família de Nazaré. E é isso, meus velhos. Um grande abraço. Tá? Fiquem todos com Deus e, por favor, não se esqueçam de, sempre que puderem, rezarem por mim. Tchau, tchau.